Graça e paz, irmãos. Estamos de volta aí com o nosso programa Reflexões para a Vida, um programa de crescimento pessoal à luz da Palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre o cuidado que a gente deve ter com aqueles que se dizem espirituais. Cuidado com pessoas espirituais. E como que a gente deve ter esse cuidado? Fique com a gente até o final desse vídeo e você vai aprender como que a gente deve ter esse cuidado. Irmãos, a Bíblia fala muitas coisas a respeito de falsos profetas, de falsos líderes, de pessoas que se dizem cristãs e não são. E esse grupo de pessoas, às vezes, caminha com a gente. E às vezes eles não são cristão verdadeiro e não sabem disso. Mas se deixam levar por doutrinas, se deixam levar por forças do mal, se deixam levar por vaidades. E esse tipo de gente a gente deve ter um pouco de cuidado, ou seja, muito cuidado. Quer ver o que a Bíblia fala? Então vamos comigo em Colossenses capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte: não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor do que você, porque diz ter visões e insiste numa falsa humildade e na adoração de anjos. Essas pessoas não têm nenhum motivo para estarem cheias de si, pois estão pensando como qualquer outra criatura humana pensa. Olha só, não deixe que ninguém os humilhe, afirmando que é melhor que você. Muitas pessoas não falam, mas se sentem melhor. Eu o vejo pela relação que eu tenho com alguns irmãos que vêm falando dos outros como se fosse melhor do que eles. E aí é que está o pulo do gato. Aí que a gente vê realmente o que aquela pessoa pensa. No fundo ela se acha melhor, ela se acha que cresceu. Aí existem aqueles que começam a ter dons do Senhor ou presentes dados por Deus e acham que aquilo colocam ela numa posição de superioridade. Não é assim. Pessoas podem ter dons espirituais fantásticos, mas isso não faz dela uma pessoa melhor do que a outra. Pelo contrário, faz dela uma pessoa mais responsável pela vida do outro. Mas tem muitas pessoas que usam dos dons que receberam do Senhor para se promoverem. Aí eu entro em crise com respeito a isso. Por que essas pessoas fazem isso? Uma coisa eu penso, é porque precisam de uma completa libertação, de um processo de santidade. O que é um processo de santidade? É quando Deus nos liberta, agora a gente precisa chegar mais perto dele, a gente precisa se aproximar dele, entender o plano dele para a nossa vida. Mas o que eu quero que os irmãos prestem atenção é ter esse cuidado para não se deixar dominar e ser humilhado por pessoas que se dizem melhores. Porque um verdadeiro cristão nem pensa dessa maneira. Ele tem um outro jeito de pensar. Ele pensa com amor, ele pensa para o bem do outro, ele pensa de uma forma que reflete o amor de Cristo, olhando com misericórdia. A Bíblia fala que aquele que se exaltar vai ser humilhado. E isso vai acontecer. Então, meus irmãos, fique atento. Nesses últimos tempos vão surgir muitas pessoas que se dizem mais espirituais, que é uma contradição, porque o espiritual realmente ele mostra por atitude, por ação, por amor, não por aparência, ou pelo jeito de falar, ou pelo jeito de vestir, mas a sua conduta, o seu testemunho fala muito mais alto. O seu amor, a sua paz interior. Porque tem pessoas que estão sempre incomodadas, estão sempre irritadas, estão sempre angustiadas. De repente não entenderam ainda que a gente morreu para essa vida e nascemos para um novo momento. Então, meu irmão, vai aqui o alerta. Cuidado com aqueles que se dizem muito espirituais. De repente não estão fazendo isso por maldade, mas eles também estão sendo enganados pela sua vaidade e pelas motivações do seu coração, de querer se promover. E nós, como verdadeiros filhos de Deus, precisamos estar atentos. Não só para nós não cairmos, mas para ajudar outros irmãos a permanecerem firmes e ajudar outras pessoas a não cair nessas ciladas. Fazer elas prestar atenção que existem forças do mal espalhadas pelo mundo querendo derrubar a igreja do Senhor. Mas uma coisa é certa, a igreja do Senhor é vitoriosa, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Hoje à noite nós temos um culto especial, onde a gente sempre celebra, a gente louva ao Senhor. Venha participar com a gente, venha louvar a Deus nessa quarta-feira, a partir das 20 horas. E Deus vai estar realmente fortalecendo a tua fé, a tua caminhada com o Senhor, tá bom? Fique na paz, se inscreva nesse canal, Se precisa saber mais alguma coisa, mande um recado pra gente e a gente vai conversando, tá bom? Tenha um bom dia e que Deus te abençoe.